Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre força de atrito, fazendo alguns exercícios. Então agora a gente vai aplicar o que eu falei no vídeo anterior sobre força de atrito estático e força de atrito cinético. Vamos conferir o primeiro exercício então sobre força de atrito. Um bloco com 50 kg de massa encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície valem, respectivamente, 0,30 e 0,25. Uma força horizontal F é aplicada no bloco. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da força de atrito no bloco nos seguintes casos. Letra A, F igual a 120 newtons. Letra B, F igual a 160 newtons. Nesse exercício número 1, então, a gente tem um corpo que ele vai ser empurrado por uma força, né? Ele está apoiado sobre uma superfície, ele tem uma massa de 50 quilos, o coeficiente de atrito estático entre a superfície e o objeto é de 0,30 e o coeficiente cinético de 0,25, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o valor da força de atrito ali. Então a gente vai precisar calcular a força de atrito estática e a força de atrito cinética, tá? A gente tem duas situações. Na letra A força aplicada vale 120 newtons e na letra B vale 160 newtons. Vamos começar então calculando as forças de atrito estática e cinética quando a força aplicada é igual a 120 newtons e ver o que vai acontecer com esse corpo. Será que essa força de 120 newtons vai ser suficiente para esse corpo entrar em movimento? Ou ele vai continuar em repouso? Vamos então começar calculando a força de atrito estática. A força de atrito estática vai depender do coeficiente de atrito estático e da força normal, como eu falei no vídeo anterior. O coeficiente de atrito estático está aqui, ó, vale 0,30, foi dado no problema. A força normal não foi dada, a gente vai precisar calcular o valor dela para poder encontrar o valor da força de atrito estático. Como a gente vai encontrar esse valor? A gente tem aqui a seguinte situação: o corpo ele vai sofrer a ação de uma força, então eu vou fazer uma força empurrando esse corpo para um lado, e a força de atrito ela vai estar no sentido contrário à tendência de movimento desse corpo. Além da força aplicada e da força de atrito, eu tenho a atuação de outras forças. Por quê? Qualquer corpo próximo à superfície da Terra vai sofrer a ação da força gravitacional ou da força peso, devido ao campo gravitacional da Terra. Então, eu vou ter uma força-peso aqui para baixo, sempre, força-peso sempre para baixo. E o corpo está sobre uma superfície, então a superfície faz uma força também, a força normal. Lembrando que a força normal sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície, então vai estar para cima. A força normal, se a gente olha para esse desenho, está na vertical, assim como a força-peso. Então, eu tenho duas forças na vertical, a força normal e a força peso, e a força aplicada e a força de atrito não vão estar na vertical, vão estar na horizontal. Então, como eu tenho duas direções diferentes, eu vou trabalhar essas forças acompanhando a direção em que elas estão, tá? Sempre fica mais fácil trabalhar com leis de Newton assim. Por quê? A segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, eu tenho uma soma vetorial. Soma vetorial tem que tomar cuidado com a direção e o sentido. Tem que lembrar da ideia da soma de vetores. Então, quando a gente vai somar vetores que estão na mesma direção, fica mais fácil. Então, se a gente trabalha essa força resultante, essa soma vetorial, com todo mundo que está na direção horizontal e depois faz a mesma soma com todo mundo que está na vertical, fica mais fácil. Então, a gente sempre vai procurar trabalhar separadamente as forças que estão na horizontal, as forças que estão na direção X, das forças que estão na direção Y. Então, se a gente olha aqui para esse desenho, se a gente somar as forças que estão na vertical, a força normal e a força peso, usando a segunda lei de Newton, o que a gente vai encontrar? Força resultante, soma das forças. Força normal está para cima, então ela vai ser positiva. Força peso está para baixo, então ela
negativa, igual a massa vezes a aceleração. Olha só, o objeto ele vai sofrer a ação de uma força na horizontal, não é na vertical. Então esse objeto ele vai se mover na horizontal. Na vertical não vai acontecer movimento, ele não vai para cima e nem para baixo. Então a aceleração na vertical vai ser zero, porque ele não vai se mover na vertical, ele vai se mover na horizontal. Na horizontal a aceleração não vai ser zero, vai ser diferente de zero. Então, se essa aceleração na vertical, na direção y é zero, essa multiplicação aqui vai dar zero. E a força normal menos a força peso vai ser igual a zero. Então, eu posso falar, ó, se eu pego a força peso que está aqui negativa, passo para o outro lado do sinal do igual, fica positiva, eu posso falar que a força normal é igual à força peso. E a gente já viu como calcular a força-peso. Quando eu falei sobre força-peso no vídeo anterior, eu falei que o cálculo da força-peso ia ser muito útil para a gente em resolução de problemas que a gente aplicasse as leis de Newton. Então, a gente vai sempre estar recorrendo ao cálculo da força-peso em problemas de leis de Newton. A força-peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Dois valores que a gente tem, a gravidade e a massa do corpo. Então, a gente vai usar isso aqui, que a força normal é igual a força-peso, para calcular o valor da força de atrito. Então, vamos lá. A força de atrito estática vai ser o coeficiente de atrito estático, 0,30, vezes a força normal. A força normal a gente viu que pode substituir pela força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa, 50 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente faz essa conta de multiplicar, essa força de atrito estática, ó, 50 vezes 10, 500, 500 vezes 0,30 vai dar 150. Força, unidade, é o Newton. Então, a força de atrito estática vai ser igual a 150 Newton. Força de atrito estática já temos o valor, maior do que a força que está sendo aplicada na letra A, 120 Newton. Vamos calcular a força de atrito cinético e vamos discutir esses resultados. Força de atrito cinético é a mesma coisa, só que o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito cinético, quando o corpo entra em movimento. Força de atrito cinético, então, vai ser 0,25 vezes a força normal. A força normal é a mesma que a gente usou para a força de atrito estática, ó, que é igual a força-peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Massa, 50 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a força de atrito cinética é igual a 125 Newton. Então, olha só que interessante. Eu falei que a força de atrito cinética é menor do que a força de atrito estática máxima. Foi o que aconteceu. Essa força de atrito estática que a gente calculou é o valor máximo, tá? Maior do que a força de atrito cinética. Quando a gente compara com a força que vai ser aplicada, com essa força F aqui que está empurrando o objeto, a força de atrito estática é maior do que a força aplicada. Então, se a força de atrito estática é quando a velocidade do objeto é zero e ela é maior do que a força que eu estou fazendo para empurrar, quer dizer que esse objeto não vai se mover. Quer dizer que a força que eu aplico é menor que a força de atrito estática, então esse corpo vai permanecer parado, porque essa força não é suficientemente grande para colocar esse objeto em movimento. Já na letra B, quando a força aplicada é igual a 160 newtons, o que vai acontecer? Aqui a gente não vai precisar calcular de novo os valores de força de atrito, porque a gente já calculou na letra A força de atrito já está calculada, tá? A força de atrito não depende da força aplicada, depende da força normal. Então, a gente vai só comparar os valores que a gente encontrou para a força de atrito estático e para a força de atrito cinético com essa nova força aplicada. Então, quando a gente aumenta a força aplicada de 120 para 160 newtons, o que vai acontecer? Se aqui a força era menor do que a força de atrito estática máxima e o corpo permanecia parado, quando a gente aumenta essa força e a força é maior ou igual que a força de atrito estática, então o corpo entra em movimento. Quando a força que a gente aplica, ela consegue atingir o valor da força estática e supera, e é maior e vai aumentando, a gente consegue colocar
o corpo em movimento. Então, na letra B, o corpo ele vai se mover, porque a força aplicada é maior do que a força de atrito estática máxima, que vai atuar sobre esse corpo. Então, aqui o corpo não se movimenta, aqui a velocidade dele vai ser zero, vai estar em repouso, e aqui a velocidade dele vai ser diferente de zero. Força de 160 newtons vai ser maior do que a força de atrito estática máxima, portanto, o corpo se movimenta. Vamos olhar agora a questão número 2. Um corpo de massa 10 kg desliza sobre uma superfície horizontal em movimento acelerado com a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, sob a ação de uma força horizontal F igual a 50 newtons. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície horizontal é... Na número 2, então, a gente tem um corpo sobre uma superfície de massa de 10 kg, acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então ele está se movendo, ele não está em repouso, e sobre ele é aplicada uma força de 50 newtons, onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente quer saber o coeficiente de atrito cinético entre o objeto e a superfície. Então, olha só, se um objeto tem uma aceleração, quer dizer que a velocidade não é zero. Se a velocidade não é zero, quer dizer que existe força de atrito cinético. Para a gente calcular, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Por quê? Porque o corpo está acelerado e tem mais de uma força atuando sobre ele. Sempre que a gente tem várias forças atuando sobre um corpo e ele possui uma aceleração diferente de zero, a gente pode usar a segunda lei de Newton. Se a aceleração for zero, pode usar? Pode também, desde que a gente precise determinar alguma força. Primeira coisa, identificar todas as forças que estão atuando sobre esse corpo. Além da força de 50 newtons aplicada ao empurrar o objeto e da força de atrito que vai surgir ali, a gente tem força-peso, porque qualquer corpo próximo à superfície da Terra sempre vai estar sob os efeitos do campo gravitacional da Terra. Então a gente tem uma força-peso aqui, ó. O objeto está apoiado sobre uma superfície, então tem força normal. Por quê? Força normal é a força que uma superfície faz sobre um corpo. Essa força normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície, então tá para cima. Temos 4 forças aqui. 4 forças em 2 direções diferentes. 2 forças na vertical, 2 forças na horizontal. Se a gente quer o coeficiente de atrito, o coeficiente de atrito está relacionado com a força de atrito. Então, a gente vai somar as forças que estão na horizontal. Ó, a força que está sendo aplicada está para a direita. Então, essa força é positiva. Menos a força de atrito, ó, na direção contrária à tendência do movimento. Está para o lado negativo, para a esquerda. Igual a massa vezes a aceleração. Aí, vamos calcular isso aqui. A força aplicada é de 50 newtons, menos a força de atrito. Só que o que a gente quer calcular é o coeficiente de atrito, não é o valor da força de atrito propriamente dito. O coeficiente de atrito ele vai sair da força de atrito. Por quê? A força de atrito, a gente tem que lembrar que é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, força de atrito é o coeficiente vezes a força normal. Eu vou substituir isso aqui pela força de atrito. Ó. Coeficiente de atrito cinético vezes o valor da força normal. Igual a massa. A massa, a gente sabe o valor, 10 quilos. Então, a gente já pode colocar aqui, ó, 10 quilos vezes a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, a gente já está quase calculando o valor do coeficiente de atrito. Por que quase? Se a gente olhar para essa equação aqui, o que está acontecendo? A força normal a gente não tem o valor ainda. E falta o coeficiente de atrito, que é o que a gente está buscando. Então, a gente vai precisar calcular essa força normal para colocar o valor aqui e encontrar o coeficiente de atrito, finalmente. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Primeiro, a gente usou a segunda lei de Newton na horizontal, com as forças na direção X. Para calcular a força normal, a gente vai usar a segunda lei de Newton de novo. A gente pode calcular a segunda lei de Newton para achar o valor de qualquer força. Como a força normal está na vertical, a gente vai aplicar
a segunda lei de Newton agora na vertical. Então, vamos calcular o valor da força normal, aplicando a segunda lei de Newton de novo. Então, somando as forças só na vertical. Força normal para cima, sentido positivo do eixo Y. Força peso para baixo, sentido negativo do eixo Y. Igual a massa vezes a aceleração. A aceleração na direção Y é zero. Por quê? O movimento está na horizontal, não está na vertical. Então, força normal menos força peso vai ser igual a zero. Força normal menos peso igual a zero, eu posso passar a força peso para o outro lado do igual, ela vai ficar positiva. E como no exercício número 1, a gente encontrou de novo a relação de que a força normal é igual a força peso. Nesse caso, as duas vão ter o mesmo valor de novo. Então, é só calcular o valor da força-peso. Força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Força normal, ó, massa, 10 quilos. A aceleração da gravidade também é 10. 10 vezes 10, 100 newtons. Encontrei o valor da força normal. Vou substituir aqui. 50 menos coeficiente de atrito cinético vezes 100 igual a 20. Aí vamos fazer essa conta. Olha só, isso aqui é uma multiplicação. Eu tenho que passar tudo para o outro lado do igual. Então vai ficar 50 igual 20 mais coeficiente de atrito cinético vezes 100. O 20 que está aqui desse lado positivo, eu posso passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. 50 menos 20 igual coeficiente de atrito cinético vezes 100. 50 menos 20 é igual a 30. Vou botar desse lado aqui. Coeficiente de atrito cinético vezes 100. Para calcular agora, é só pegar o 100 e passar para o outro lado do igual. Coeficiente de atrito cinético vai ser 30 sobre 100. 30 sobre 100 é igual a 0,3. Como é coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Então, a gente não vai ter unidade para o coeficiente de atrito, tá? Só vai ter o valorzinho dele. Então, na número 2, o coeficiente de atrito cinético dessa superfície é igual a 0,3. Então, aqui a gente encerra esse vídeo sobre exercícios de força de atrito.